Boa tarde, companheiros, amigos queridos da Casa de Luz e Amor, a todos aqueles que aqui estão conosco nesse momento, participando pela TV Nova Luz, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos na tarde de hoje para mais uma live aqui do nosso Luz e Amor. Na tarde de hoje, nós vamos estar recebendo o nosso companheiro César Sátiro, e ele vai nos falar sobre os caminhos para a saúde integral. Vamos iniciar o nosso trabalho lendo uma página do livro Vigiai e Orai, do irmão José, psicografia de Carlos Batelli, que tem como título Espíritos Doentes. Na tua lida com as pessoas, não te esqueças que, na maioria das vezes, estarás lidando com espíritos doentes. Espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade para assimilar o óbvio. Familiares que não te atendem os conselhos. Amigos que concordam contigo, mas agem de maneira contraditória. Subalternos relapsos, chefes opressores. A imperfeição espiritual, sem dúvida, é doença da alma. Até que nos equilibremos interiormente, viveremos de recaídas, o que, não raro, interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia e indiferença nos outros. Não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. E com espíritos doentes, ninguém pode lidar estranhando reações ou ignorando. Então, assim, companheiros, amigos, queridos, vamos fazer a nossa oração, preparando, assim, o nosso ambiente para que o nosso companheiro seja, assim, bastante feliz na sua fala, né? Que traga para todos nós bastantes ensinamentos, bastante reflexões para nós levarmos conosco e fazermos no nosso dia a dia. Vamos, então, eu convido a todos para que fechemos os olhos, possamos unir os nossos corações, as nossas mais doces vibrações, agradecendo ao Senhor da vida, a Deus, o nosso Pai de infinita misericórdia, a oportunidade bendita de mais esse dia, por esse momento, Senhor, de aqui podermos estarmos reunidos, embora que virtualmente, mas tendo a oportunidade de ouvir os teus ensinamentos que nos foram trazidos pelo nosso querido e amado Mestre Jesus, através do nosso companheiro, que trará para nós nessa tarde esses ensinamentos. Tu possas, Senhor, nesse instante, estar abençoando a cada companheiro que aqui está conosco, aqueles que estão nos acompanhando através da TV Nova Luz, pelo YouTube e pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos nessa tarde, todos sejam visitados, sejam abençoados, abençoado seja o nosso companheiro, que vai nos trazer os ensinamentos da tarde de hoje, Senhor. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco, nos amparando, nos abraçando, amparando todos aqueles que estão nos nossos pensamentos e que sabemos, Senhor, estão precisando do teu socorro, da tua ajuda, da tua doce presença. Assim, Jesus, gratos te somos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos a cada dia. Te pedindo, Senhor, que permaneça conosco, permaneça com o nosso companheiro, através do seu trabalhador amigo, para que possamos ter uma tarde e noite bastante feliz, bastante agradável e de muito aprendizado. Muito obrigada, Senhor. Permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Louvado seja, Senhor. E assim, companheiros,
Passamos a palavra ao nosso companheiro César Sátiro, que vai nos falar sobre os caminhos para a saúde integral. Seja bem-vindo, César. Que Deus te abençoe na sua fala. Muito obrigado, Beth. Muito obrigado a todos os nossos amigos do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor. Nós agradecemos o convite, nos sentimos honrados com a possibilidade de participar com algumas reflexões sobre a saúde integral. É uma alegria estar entre companheiros, mesmo estando fisicamente tão distantes. É uma alegria nós podermos partilhar, graças a esses recursos da ciência moderna, partilharmos estes momentos de reflexão, de luz, de aprendizado, e, sobretudo, num sábado à tarde, né, podemos ocupá-lo de uma maneira tão produtiva e tão instrutiva para nós todos. Nós achamos muito interessante, no momento em que o nosso amigo Túlio nos contactou para sugerir este tema, nós achamos muito interessante porque é uma reflexão que certamente nós temos que fazer, né? Nós não podemos imaginar que com os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz e nos tem transmitido nessas décadas todas de existência, que não haveria na doutrina espírita uma reflexão bastante profunda sobre a questão da saúde. Então, vejamos bem que nós temos uma reflexão que não vem de alguns dias atrás, nós temos uma reflexão que vem mesmo do codificador. Então, a reflexão sobre a saúde, sobre a doença, nós gostaríamos inicialmente de começar dizendo que nós vamos falar em tese. Isto quer dizer que em alguns momentos nós vamos estar dando exemplos, mas nós não conhecemos a vida de ninguém. E muitas vezes o que nós vamos dizer se aplica talvez à média dos casos, mas não a todos os casos. Quando me for possível, eu vou destacar isto, vou dizer, olha, tomem cuidado com isso que eu estou afirmando, porque isto pode ser também de tal forma. Porque nós temos necessidade de ter esse bom senso. A questão da saúde é uma questão complexa, a questão das doenças é uma questão complexa. E nós não podemos ser ingênuos e imaginar que 8 bilhões de seres humanos sobre este planeta e tudo se aplica a todos. Há caso e há casos. Então, é um por um, cada situação é única, especial, mas nós temos aí uma média de casos. E nós vamos estar fazendo referência a esta média de casos, não a todos, porque isso é impossível. Então, vejamos bem que nós espíritas, nós temos uma visão da saúde. E é muito interessante, porque se nós pegarmos, por exemplo, a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, e eu trouxe, né, aqui, não vou partilhar com vocês os slides, mas porque eu estou usando o celular e o computador, mas ele diz aqui o seguinte, em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Óbvio que isto já é um avanço, certamente, que dizer que o ser humano, nós temos que levar em conta o bem-estar físico, né, o bem-estar mental e social, e não apenas termos doença ou não, uma pessoa pode ter uma saúde muito boa e estar vivendo num contexto social muito difícil. Nós podemos ter uma situação física muito boa e social muito boa e termos um problema mental. Então, a saúde para a Organização Mundial de Saúde tem esses três aspectos. Mas aí já começam as diferenças. Aí nós já começamos a ter algumas diferenças, porque qual é a visão espírita de saúde?
Nós vamos ao livro Consolador, por exemplo, de Emmanuel, e ele vai nos dizer o seguinte: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, vejam bem, meus irmãos, para a ciência da Terra, né, a definição é esta da Organização Mundial de Saúde: bem-estar físico, social e mental. Mas para a visão espírita, notem bem o que ele vai nos dizer: a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, nós já começamos aí a ter uma, uma divisão de águas, porque ele vai nos dizer algo ainda mais impactante. Ele vai dizer que para esta perfeita saúde da alma, muitas vezes as moléstias são necessárias. Então, notem que nós estamos diante de algo que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de percepção. Porque para nós espíritas, nós veremos que antes mesmo de falar de saúde, nós temos que falar de quem nós somos, e nós temos que falar, principalmente, o que são doenças. E aí talvez nós possamos entender o que seja saúde. Então, mais à frente, Emmanuel vai nos dizer ainda, sem abstrairmos, né, das diretrizes espirituais que orientam os fenômenos patogênicos nas questões das provas individuais, temos que reconhecer a necessidade da saúde moral, né, para os seres humanos, a imprescindibilidade da saúde moral, diz ele, antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. Porque nós, muitas vezes, mesmo tendo essa definição muito bonita da Organização Mundial de Saúde, raramente nós consideramos a saúde mental, raramente nós consideramos a saúde social, só aí nós já teríamos muito para falar. Mas aí nós estaríamos entrando numa área onde, certamente, a doutrina espírita tem contribuições a dar, mas não é a contribuição mais importante, porque a saúde social é algo que nós, seres humanos, já entendemos. E nós entendemos que, por exemplo, uma sociedade que não está adequadamente organizada, onde prevalece comportamentos inadequados, como a corrupção, onde prevalece as carteiradas, né? Você sabe com quem está falando, e não o direito é para todos, e todos devemos respeitá-los. Uma sociedade que tem esses problemas, ela certamente não tem uma saúde social adequada. E nós vemos problemas desse tipo em muitos países. O Brasil, infelizmente, é um país que atravessa há muitos séculos estes problemas. Mas isto, nós, como seres humanos, podemos resolver. Nós temos já a capacidade de resolver, porque, César, mas como assim nós temos a capacidade? Sim, nós temos, porque, por exemplo, Nova York, até os anos 30, 40, era um lugar difícil de viver. Muito crime, muitas gangues, e, de repente, a sociedade como um todo tomou uma decisão que aquilo bastava, chega, nós não vamos mais aceitar isso, tolerância zero, vamos investir em educação, vamos investir em melhorias sociais, em estruturas de base, e o problema foi sendo resolvido, e hoje é uma das cidades mais importantes do mundo. A mesma coisa aconteceu em outros lugares, como a Inglaterra. A Inglaterra tinha gangues de rua, era um lugar terrível para se viver. O Brasil vai passar por esse processo. Um dia nós vamos entender que o problema social pode ser resolvido, a doutrina espírita pode nos ajudar nisso, mas não é a contribuição mais importante. A contribuição mais importante, nós veremos, é porque ela considera a saúde que vem antes dessa saúde toda. Ela considera a saúde da alma. Ele vai nos dizer: a saúde é assim como a posição de uma residência.
que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento musical que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam, a negligência das mãos que o manejam. Está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 15. Então, notemos que nós temos uma visão de saúde, né? E essa visão de saúde nos diz que a saúde é, antes de tudo, a perfeita harmonia da alma. Se nós tivermos a perfeita harmonia da alma, nos diz o Espiritismo, e aí vem uma outra contribuição da doutrina espírita, o resto vai por si mesmo. Porque eu posso melhorar uma sociedade e posso ter almas profundamente doentes nela. Eu posso estar num país rico e o sujeito ter todos os benefícios e ser um pervertido. Eu posso estar numa nação organizada e ter pessoas extremamente deprimidas. Então, nós temos um laço, uma ligação dialética aí entre espírito e matéria. E o que a doutrina espírita está nos dizendo? Olhemos primeiro as causas. E segundo a doutrina espírita, as causas estão no espírito. E nós poderíamos dizer, então, essa é uma contribuição moderna, hein? Porque a doutrina espírita talvez fale mais ou menos a mesma coisa aí, que a medicina psicossomática. A medicina psicossomática é uma coisa recente. O espiritismo tem 170 anos, quase. E nós diríamos que a primeira coisa que nós vamos notar é que o espiritismo vai nos propor já há 170 anos uma nova concepção do ser humano. E nós não podemos discutir saúde, doença, cura, enfermidades, sem passar por essa concepção. Por exemplo, a concepção da Organização Mundial de Saúde de muitos países é uma concepção do ser humano estritamente materialista. Então, se você tem problema social, polícia, educação, organização, e tudo vai funcionar. Se você tem problema mental, chama o psicólogo, o psiquiatra, dá remédio e tudo vai melhorar. Se você tem problema físico, chame os médicos, aplique os tratamentos adequados e tudo vai ficar bem. Mas nós vemos o ser humano como uma máquina. Aperta um parafuso aqui, aperta ali, e isso no nível psicológico, no nível material e no nível mental. É essa a percepção da medicina, das ciências modernas e da política moderna, e de organizações como a Organização Mundial de Saúde. Quando fala em bem-estar mental, não é porque eles estão acreditando que nós somos uma consciência e temos uma alma, é simplesmente que o ser humano é um ser mental, é um ser que pensa. E ele pode ter distúrbios, porque a máquina não está funcionando bem. Então, é essa a concepção. A concepção espírita não é essa. A concepção espírita é que nós somos, antes disso tudo, uma alma. E que se essa alma não estiver em harmonia, ela vai iniciar uma série de reações sobre o mental, sobre o social e sobre o físico, que vão trazer consequências. Então, note que a primeira contribuição que o Espiritismo vai dar é essa contribuição de que nós somos um espírito, que nós temos um corpo espiritual que nos permite estar ligado a um corpo físico. Então, nós somos um espírito, essa chama, essa luz criada por Deus, mas que para se manifestar no nível material precisa de um corpo espiritual, e que nós chamamos de perispírito, que seria a matriz do nosso corpo físico. Então, é sobre esta matriz que o nosso corpo físico vai se organizar. E isso é extremamente importante, porque aí nós já temos uma explicação que vai nos esclarecer uma série de coisas sobre a origem das doenças, né? Então, a primeira coisa que o Espiritismo nos diz, o corpo é um instrumento precioso, é um instrumento que nós devemos cuidar, é um instrumento valiosíssimo. Leva muitos meses para formá-lo, muitos anos para que nós estejamos em condições de usá-lo,
E nós não temos muito tempo. Então, é como se Deus nos desse, né, um avião a jato de último tipo e falasse: agora você tem tanto tempo para se deslocar, para onde você vai? Mas quem responde a questão para onde você vai é a alma. É ela que tem que saber para onde vai. Então, nós temos aí a primeira das novidades que o Espiritismo nos traz. A segunda é a percepção das relações entre o corpo e a alma. Isso não é novo, né? O Espiritismo não aprendeu isso com ninguém, não. Ele não aprendeu isso com as ciências psicossomáticas, com a medicina, com a psicologia, com todo o respeito que elas nos merecem. Allan Kardec, já em 1869, na Revista Espírita, publica um texto que se chama Carne é Fraca, no qual ele vai falar das relações entre a alma e o corpo. E notem que, num certo momento, ele vai nos dizer o seguinte: se a atividade do espírito age sobre o cérebro, deve agir igualmente sobre as outras partes do organismo. Notem bem. O espírito é, assim, o artífice de seu próprio corpo, que modela, por assim dizer, a fim de torná-lo apropriado às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Então, notem bem, nós estamos em 1869. Não é de ontem. Então, o Espiritismo vem nos alertando para esta necessidade de refletir, de tomar cuidado sobre isso, né, de entender este mecanismo de relação entre o corpo e a alma. Segundo essa ordem de ideias, continua o codificador, compreende-se que um espírito irascível, raivoso, deve levar a um temperamento bilioso, de onde se segue que um homem não é colérico porque ele produz bile, ele produz bile porque é colérico. Então, o corpo responde à alma. Os médicos da época de Kardec diziam, né, com a teoria dos humores, dos 4 humores, que não vem ao caso aqui, né, o corpo produz substâncias que nos dão um temperamento. Então, nós somos, para essa concepção, produto de uma substância química. E eu, particularmente, sendo químico, eu vejo, às vezes, discursos desse tipo, né? Vamos explicar o amor. Quando você está amando, você produz uma substância, né? E aí é como se a pessoa dissesse: o amor que você sente é produto dessa substância. Não. Essa substância aparece porque o amor apareceu. E se você injetar essa substância na pessoa, ela pode sentir o bem-estar que a substância traz consigo, mas ela não vai amar. Porque nós não somos os sentimentos, as emoções, os pensamentos, não são produto do nosso corpo. O nosso corpo é produto, na concepção espírita, do nosso pensamento, da nossa alma, dos nossos sentimentos. É essa a diferença. Então, ele vai nos dizer: a ação do espírito sobre o físico é de tal forma evidente para ele que era um gênio, né? Porque na época ninguém tinha visto isso. De tal forma evidente que frequentemente vemos graves desordens produzindo-se como efeito de violentas comoções morais. Então, notem como Allan Kardec já havia percebido essa relação entre as comoções morais, as emoções muito fortes, né? Uma pessoa tem uma dor de barriga depois de uma briga, tem uma dor de cabeça muito forte, tem uma apoplexia, vai parar no hospital, tem um ataque cardíaco depois de uma briga. Ele percebeu que havia uma relação. Ele percebeu. E isso é muito bonito, porque nós estamos em 1869. Então, ele vai nos dizer que o nosso temperamento, sim, em parte, ele pode ser fruto de situações. Por exemplo, eu estou agora num país frio.
Estou falando com vocês aqui do Canadá, tá? Aí fora, 0 graus, E aí no Rio de Janeiro, em Bangu e no Brasil, praticamente todo, nós temos aí 30, 35 graus. É lógico que isso afeta o nosso corpo e um pouco o nosso estado de humor. Nos dá uma certa preguiça, às vezes a gente tem uma certa dificuldade para fazer as coisas. Então é lógico que o clima, as condições de vida, ninguém está descartando aqui totalmente a influência do corpo, não é isso. O que nós estamos descartando é você dizer que uma pessoa é preguiçosa, ou é raivosa, ou é má, porque ela tem uma substância no seu corpo que está desbalanceada e é produzida em excesso ou em falta. Como algumas pessoas vão explicar hoje, a depressão, e algumas outras doenças, dizendo é um desequilíbrio dos elementos eletroquímicos no cérebro, mas esse desequilíbrio veio e provocou a depressão ou apareceu porque a depressão já estava na alma? Ele é efeito ou ele é causa? E para a doutrina espírita, vocês verão junto comigo hoje, ele é efeito, não causa. Nos diz mais o notável codificador da doutrina espírita, Allan Kardec: a carne, que não tem nem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e querente, aquele que quer. Mesmo nesse calorão aí, tem gente num sábado à tarde ligando a internet e acompanhando os estudos espirituais. Tem gente que se dispôs, né, a pegar o seu sábado, como a nossa querida Glenda, a Beth e outros, e vir oferecer essa oportunidade aos seus irmãos, quando poderiam estar, né, tomando um banho de praia ou um suco gelado em qualquer parte aí no Rio de Janeiro. Então vejam que é o ser querente, aquele que quer. E ele quer. E acabou. O espírito, liberto dos instintos, da bestialidade, modela para si um corpo que não é mais um tirano. Então, Allan Kardec já começa a nos dar a indicação, algumas indicações que nós vamos ver hoje, sobre a questão da cura. E ele vai nos dizer, esta relação, ela explica a dificuldade que a medicina, na época ele chamava a arte de curar, tem para entender certos fenômenos. Por exemplo, vamos supor que você tem uma pessoa covarde. E essa pessoa, você descobre que existe um hormônio da coragem. Você pode dar o hormônio para ela quanto quiser. Ela vai ter picos de coragem e depois ela volta ao que ela era. Porque, logicamente que eu estou simulando aqui uma situação. Porque o problema da falta de coragem, ou o problema da tristeza, ou o problema de o que quer que seja, não vem do nosso corpo. E aí você poderia dizer, César, mas há uma influência, porque veja bem, uma pessoa que não comeu direito, que não teve vitaminas, que não... Olha, meus irmãos, eu ainda estou pagando para ver, porque está cheio de gente que não teve vitamina suficiente, comida suficiente, e virou gênio. Trouxe contribuições notáveis para a arte, para a ciência, para a medicina. Há pessoas que não tiveram nada e nos deram tudo. Se nós pegamos os grandes exemplos da cristandade, muitos viveram vidas difíceis, e muitas vezes não tinham sequer o que comer direito, mas havia uma força, havia uma vitalidade, havia uma energia nessas pessoas que depassava o físico. Os evangelistas dizem que Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer e sem beber. Isso mostra um espírito que tinha um domínio completo sobre o seu corpo. E lá no 40º dia aparece, né, o, entre aspas, demônio, provavelmente as falanges das trevas, para dizer, você não está com fome, não? Dizem que você é o filho de Deus, não quer transformar aquelas pedras em pão? E ele vai dizer,
nos dando um exemplo maior, né? Não é só de pão, né, que se alimenta o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nos dizendo ali que o importante era primeiro o alimento do espírito, porque se este estiver são, se este estiver alimentado, o corpo segue, o corpo obedece. Então, notemos que a doutrina espírita tem uma concepção bastante interessante e muito mais ampla do que a ciência do nosso tempo. Mas isso não é de agora, isso faz 170 anos. No livro Consolador, Emmanuel foi questionado: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Notem bem. E isso nós estamos lá nos anos 30, 40. É ainda na alma, né, que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Nós podemos ter a assistência farmacêutica, médica, da ciência do mundo, mas nos diz ele, o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Então, nós vamos aí caminhando para uma concepção extremamente importante. Não existem só relações entre a alma e o corpo. A alma predomina sobre o corpo, ao ponto que os estados de doença e de enfermidade nada mais são que o reflexo do panorama interior do espírito enfermo. Então, as enfermidades estão na alma antes de estarem no corpo. E aí eu lembro vocês do que eu falei no início. Isso vale para tudo e todos os casos? Não. Né? Você pisou num prego e precisa tomar a vacina antitétano. Você tocou num lixo e tem bactéria. Nós temos que ter este bom senso. Mesmo aí, tem gente que toca nas bactérias e fica doente, tem gente que toca e não fica, né? Fica aí a interrogação do porquê. Então, notem bem que nós podemos e devemos usar todos os recursos, mas nós não temos, né? Na concepção espírita, nós temos que tomar conta da alma, porque a doença, nós começamos a entender, vem da alma. Então, este é o terceiro ponto importante que nós queremos levantar aqui. Primeiro foi a concepção do homem que tem a doutrina espírita, então nós somos corpo, perispírito e espírito. Corpo, perispírito e espírito, e cada um deles tem um papel muito bem determinado nesta construção de quem nós somos. O segundo é a concepção que nós temos das relações entre o corpo e a alma. E a terceira, talvez novidade que nós podemos dizer que a doutrina espírita nos trouxe, é compreender de onde vem a doença, para compreender de onde vai vir a cura. Porque se nós não entendermos de onde vem a doença, nós não temos como entender a cura. Então, por exemplo, a ciência da época moderna, do nosso tempo, ela olha para o corpo e tenta achar tudo no corpo. Ela vai medir os hormônios, os eletrólitos, ela vai medir as vitaminas, ela vai medir os sais, ela vai medir o teor de proteína. Nós fazemos um check-up geral da situação, do sangue e tudo mais. Isso ajuda, obviamente. Né? Isso nos dá indicações, nos mostra, nos ajuda a diagnosticar uma doença. Mas o corpo é só um instrumento. Né? Ele é só um instrumento. É como você ver um carro batido, por exemplo, e tentar entender a batida a partir da estrutura do carro. Espera aí, as rodas estão funcionando bem, o eixo está bom, a parte elétrica está boa, nossa, mas tem ele está todo batido aqui na frente, e você esquece que tem um condutor, um motorista.
Então, é o que a ciência moderna ela faz. Aos poucos, ela está começando a entender que tem um motorista. Então, não adianta você analisar a batida no carro e esquecer que tinha alguém dirigindo ele quando ele bateu. Não é a estrutura do carro que vai te contar o que aconteceu ali, né? É interrogar o motorista, ele vai te dizer. Então, Emmanuel, escrevendo sobre, né, essa questão, ele vai nos dizer o seguinte: lembremos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, preside a formação do corpo e a sua sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a primeira hora da organização fetal. Então, quem preside a formação deste instrumento, não bastasse ser um instrumento, não bastasse ele ser uma máquina, né, que a medicina pensa e olha para ela só como uma máquina, essa máquina é concepção do espírito. E ela é concepção do espírito, e aí vem aquilo que nós falamos no início, cada um de nós vai vir para a Terra, no momento da reencarnação, num estado. E é o que Emmanuel vai nos dizer, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. O espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Então, vamos traduzir, porque eu sei que lendo assim fica difícil de acompanhar tudo. Ele diz que nós trazemos conosco os reflexos do que plantamos. Lei de causa e efeito, uma notável contribuição da doutrina espírita. Nós trazemos conosco estes reflexos. Então, meus irmãos, nós estamos numa situação em que nós somos herdeiros de nós mesmos. E quando nós vimos para o processo da reencarnação e começamos a organizar, nos diz ele, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser. O que é moldes reduzidos do próprio ser? É o perispírito que sofreu redução, perdeu toda a matéria que não era necessária, e ficou só com os centros, né, necessários, os centros de força, por exemplo, e os moldes necessários, como uma semente. Né? A gente, quando vê uma árvore, fala, meu Deus, saiu daquela sementinha. Né? E nós ficamos surpresos, mas é igual ao ser humano, porque quando nós vamos reencarnar, o perispírito sofre um processo de redução, e sobre o perispírito começa a organização do novo corpo. Mas se você é alguém que trouxe um problema cardíaco por causa de um suicídio, um problema no fígado porque você teve problema de alcoolismo, e aí nós poderemos começar a citar muitos casos, o teu corpo, o novo corpo, vai se organizar sobre essa estrutura magnética. Então, nós espíritas entendemos de onde vem a doença. Isso é muito bonito, meus irmãos. Isso é muito bonito. Nós entendemos de onde vem a doença. E ela está em nós mesmos. Nos diz Emmanuel, amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo, mediante as células referidas, que em si multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, vão formando, e aí ele vai dando os exemplos de tudo que vai se formando no corpo. Então, notem que imagem belíssima. As células, né, no interior do útero, o espírito começa a organizar o seu próprio corpo e veja a maravilha da lei divina. Nós não fugimos de nós mesmos. Nós temos que assumir e enfrentar as consequências do que nós fizemos conosco. Você quer beber? É uma escolha. Nós somos livres. Você estragou o fígado bebendo, estragou o cérebro,
Você vai ter que viver com eles, porque você estragou o seu equipamento. E você não vai viver com eles só nesta encarnação, porque estragando o corpo, você estragou a matriz sobre a qual ele está fixada. E a matriz registra o que você fez com o corpo. E na próxima encarnação, nós temos que enfrentar as consequências. Não é lei de castigo. Nós vemos essa discussão aí, nós somos autônomos, sim, nós veremos que essa autonomia está em uso o tempo todo. É simplesmente lei de consequência. Se você põe o dedo no fogo, queima. Você pode passar remédio depois, você pode fazer cirurgia plástica, é a sua autonomia, você está sempre autônomo, nós podemos sempre, e nós vamos caminhar para isso no final, para mostrar que é sempre nossa escolha. Mas a vida tem consequências, se você pula do 10º andar, você vai se machucar. Se você brinca com fogo, você vai se queimar. É lei, simplesmente da vida. Não é ir para o céu, ir para o inferno, a doutrina espírita é muito clara nisso, Nós somos seres autônomos, nós escolhemos, nem sempre conscientemente, mas nós escolhemos o tempo todo. Então, seguindo, meus amigos, nós veremos que ele vai nos dizer, então, e isso é belíssimo, como a limalha vai se organizando em torno do campo magnético emitido pelo ímã, o nosso corpo vai se formando sobre o campo magnético do perispírito. É por isso que duas pessoas que vêm da mesma genética, às vezes gêmeos idênticos, têm personalidades e físicos que respondem diferentemente às situações. Visualmente são idênticos, mas não têm a mesma personalidade, não têm o mesmo nível de inteligência, não têm o mesmo nível de maturidade emocional e reagem diferentemente às situações. Um tem diarreia quando fica nervoso e o outro tem dor de cabeça, mas eles têm a mesma genética. Então, nós temos aí um enigma que para nós espíritas não é mais enigma, porque nós entendemos. O corpo se organiza sobre a matriz perispiritual e ali nós entendemos que nós temos que viver com as consequências e com as escolhas que nós fizemos. Vamos caminhar. Ele vai nos dizer o seguinte, em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, olha que bonita a imagem que ele usa, acha-se o espírito materializado na arena física. Porque o que é o fenômeno de materialização nas sessões mediúnicas? É simplesmente o espírito que pega o ectoplasma e se materializa, se molda com ele. E nós fazemos o que quando reencarnamos? Nós pegamos o ectoplasma materno, a matéria materna, e nós moldamos sobre o corpo perispiritual. Só que é uma materialização que dura algumas décadas, ao contrário da materialização nas sessões mediúnicas. Mas é uma materialização. E aí ele começa a se exprimir através desse veículo físico, que, como disse Allan Kardec lá em 1869, responde às suas necessidades e permite a sua expressão individual. Esse veículo, constituído por bilhões de células microscópicas, se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, que lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específico, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. E aí vocês podem falar, peraí, César, isso ficou meio complicado, é uma oficina com milhões de motores, todos respondendo a oscilações magnéticas. Emoções e pensamentos são oscilações magnéticas.
E o nosso corpo, esses bilhões de células que são motores infinitesimais, pequeninos, respondem a estas oscilações magnéticas que tem um gerente, a mente. Então, nós começamos a entender de onde vem a doença, mas talvez nós já estejamos entendendo de onde vem a cura, né? Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Então, notem bem, desde a fase embrionária, como nós somos um embrião, do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. César, você quer dizer que uma pessoa que nasce com problema, necessariamente esse problema estava na sua alma? Não. Porque nós temos aí a lei do livre-arbítrio. Nós não podemos esquecer que há pessoas... Vocês conheceram uma alma mais sã, mais sadia do que a de Chico Xavier? Se conheceram, eu teria enorme prazer de conhecê-lo e de ser apresentado, que eu não conheci. Nós tivemos o privilégio de ter esse grande apóstolo do Cristo, e aí não falo de encarnação nenhuma dele do passado, ele foi um apóstolo nesta, né, um grande apóstolo do Cristo. E ele teve muitos problemas físicos. Ah, quer dizer que ele tinha problemas na alma? Não. Aí vem aquela questão que André Luiz vai nos explicar, né? No livro Missionários da Luz, que muitos espíritos dizem, olha, me deixa, pelo amor de Deus, nascer um pouquinho mais gordo, porque eu não quero ter problema com a questão da atração física. Eu já me perdi nesse caminho. Me desarranja aí a glândula, né? A tireoide, para que eu tenha um metabolismo mais lento. Dá uma mexidinha aí na minha hipófise, para que eu não tenha, assim, hormônios sexuais tão intensos. Então, nós pedimos, muitas vezes, limitações. Nós vamos ver almas belíssimas, lindas, que pedem para nascer em corpos feios ou doentes, porque é um jeito de se esconder e é um jeito de se proteger. Então, por isso que eu volto. Lembre lá do que eu falei no início. Que nós estamos falando é a média, mas nesta média aí tem os casos acima e abaixo, ok? Então, vamos em frente. Nos diz Emmanuel, as enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo. Logo ali, na encarnação anterior, por exemplo. Então, nós nascemos hoje com limitações congênitas, com problemas genéticos, com um mal qualquer, com uma síndrome qualquer, porque nós necessitamos disso. Isso reflete os desarranjos que nós criamos no nosso próprio corpo material, naquela época da reencarnação em questão, e perispiritual depois, porque ficou ali registrada a nossa experiência. Surgem, porém, outros cambiantes dos reflexos do passado. Então, não são só as questões de o que nós fizemos fisicamente. Olha o que ele nos diz. Esses outros cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo vão surgir também por causa da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. Muitas vezes nós trazemos das nossas encarnações essas plantações do tempo, né? Nós fizemos no tempo. Carregamos grandes remorsos, carregamos grandes culpas, e nós temos necessidade de purgar tudo isso. É por isso que Emmanuel vai dizer lá no início, para a doutrina espírita, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a qual muitas vezes são necessárias as doenças. É por isso que muitas vezes, diz ele, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate,
a criatura é visitada por estranhas provações. Em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Era uma moça tão linda e de repente teve um câncer. Era um homem de sucesso, um artista, e de repente teve leucemia. É como se a vida viesse nos buscar e nos trouxesse de volta esses reflexos que estão no nosso perispírito. Mas notem bem, dizer que eles estão lá não quer dizer que eles podem e devem sempre entrar em função. E aí vem a autonomia e as escolhas que nós fazemos todo dia. Então, comecemos a refletir se as doenças são o produto e o reflexo das nossas ações, escolhas, sentimentos, vícios. A saúde também é o reflexo das nossas ações, pensamentos e atitudes e emoções. Nos diz Emmanuel, e aí nós fechamos essa parte da questão das influências entre o corpo e a alma. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculado aos processos de elaboração da vida mental. Ele diz, ok, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Eu não posso garantir que toda doença venha de um processo mental, diz Emmanuel, mas eu posso garantir que o processo mental acaba tendo influência sobre todos os processos de doença. E isso é extremamente importante, porque aí nós começamos a refletir no que nós estamos fazendo com esse gerente da nossa vida, que é a nossa mente, que é o nosso pensamento. Nós temos que começar a refletir seriamente sobre isso. Nós vamos viver num estado de bem-estar e de saúde segundo o que nós somos capazes de oscilar. Porque, como ele nos disse, o corpo responde a estas oscilações porque é da lei. Quando você tem raiva, é todo o teu corpo que sente a raiva. E nós percebemos isso. E quando você tem um enlevo espiritual, é todo o teu corpo que sente esse enlevo espiritual. Então, imagine quanta saúde nós estamos conseguindo quando oramos e sentimos aquela emoção profunda da oração. Quando nós estudamos, quando nós trabalhamos na caridade. Então, aí já começa a nossa reflexão sobre o que é a saúde. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura e seguindo-a por anos a fio, mesmo além do túmulo, nos diz Emmanuel. Então, nós vamos vendo que tem uma série de sintomas patológicos, né, e que são, sim, né, consequência, muitas vezes, do nosso passado, e outros que são consequências do nosso agora, justamente porque o nosso corpo responde a essas oscilações. Você está escolhendo, nós estamos escolhendo ser rancorosos agora, sermos agressivos agora. Nós poderíamos ser diferentes, mas nós estamos escolhendo. E isso tem consequências. Né? Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada forte sobre a engrenagem sensível, nos diz Emmanuel. Quer martelada mais forte que o ódio, que a raiva. Né? E ele vai concluir dizendo: o pensamento sombrio adoece o corpo e agrava os males do enfermo. Então, mesmo quando estivermos doentes, o pensamento iluminado, positivo, nobre, ajuda na cura. E a ciência moderna tem mostrado isso. Né? Aos poucos, a ciência começou a compreender tudo isso. Então, cultivar melindres, desgosto, irritação, mágoa, semear espinheiros magnéticos, falando mal dos outros, né? Se intoxicar por conta própria, vendo notícias que não acrescentam nada, passar o dia vendo televisão que só fala porcaria o dia todo, isso é tóxico, isso nos intoxica, e nós queremos ter saúde.
César, mas não é tanto assim. É tanto assim, porque essa desestabilização do nosso sistema psíquico gera oscilações perturbadas que acabam afetando o funcionamento das glândulas e das células nervosas espalhadas por todo o nosso corpo. E aí nós começamos a adoecer e não nos damos conta do porquê. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma concepção muito, muito importante, né? Essa concepção da doutrina espírita, ela é extremamente inovadora, revolucionária, e ele vai nos dizer mais, ele vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, que essas doenças todas que nós vemos, muitas vezes são o efeito secundário, não é o mais importante, né? E a medicina vai tratar como se fosse uma máquina que precisa resolver, mas ela não chega nunca na causa. E nos diz ele, todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Meus irmãos, isso é muito sério. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, ou seja, em estado de multiplicação celular. De onde vem o câncer? E de onde vêm outras doenças? De uma multiplicação celular inadequada. Então, olha os riscos que nós corremos quando permitimos a tristeza, a depressão, o desânimo, a raiva, a revolta, porque tudo isto corresponde a oscilações que vão fazer os nossos milhões de motores infinitesimais oscilarem irregularmente. Então, nós estamos diante de uma concepção maravilhosa. Nossas emoções doentias, diz Emmanuel, mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Olhem isso. Nossas emoções doentias mais profundas. Nós não estamos falando aqui de uma irritação que você teve contra alguém, um estresse, nós estamos falando das nossas emoções doentias mais profundas, aquelas que estão entranhadas na nossa alma. Quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Que bênção os médicos e o pessoal da saúde que podem, né, hoje ter acesso a um conhecimento desse. Isso vai revolucionar a medicina. Isso está revolucionando a medicina, como queria a doutora Marlene Nobre, como mostra hoje os trabalhos do Dr. Décio Andoli e outros que estão trabalhando muito para que nós tenhamos uma concepção mais avançada. E aí nós começamos a perguntar de onde vem a cura. É ainda na alma, diz Emmanuel, que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Porque nós podemos usar os recursos da terra, são muito bons, são maravilhosos, alguns são extraordinários, mas nem sempre são definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Maravilhoso isso, não? A assistência farmacêutica do mundo não muda a natureza do espírito, o espírito muda a sua própria natureza, e por isso Emmanuel vai nos dizer, o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Nos diz ainda ele, contudo é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos. Nós temos os reflexos negativos que geram reflexos negativos, mas os positivos também geram reflexos positivos, também geram ondas.
E se os negativos desestabilizam o nosso corpo, os positivos estabilizam. Então ele vai nos dizer, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes. Quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos, eu quero pagar, eu quero corrigir, eu quero fazer melhor, eu quero arrumar essa situação. Está certo, eu errei, eu fiz, não agi corretamente, destruí o meu fígado, ou prejudiquei minha saúde, ou machuquei as pessoas. Eu quero fazer o melhor. Reflexos criam reflexos. E não há pagamentos sem atenuantes justas, porque Deus é misericórdia. Deus não é um cobrador impiedoso. Ele quer o bem dos seus filhos. Ele quer a nossa felicidade. Então, se nós nos mostramos amigos do processo de pagamento e não avessos a ele, se nós aceitamos as condições que o banco divino nos impõe, o jugo leve do Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. É o jugo do amor. Vocês têm escolhido o jugo do mundo, e ele é pesado. A prática do bem, nos diz Emmanuel, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Escutemos bem isso. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. De vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei divina. Nós mudamos o nosso destino todos os momentos. Em todos os momentos nós mudamos o nosso destino. Se nós criamos reflexos infelizes que vêm sobre nós hoje, como doença, como estresse, como dificuldade, nós podemos, a partir deste momento, não antes, não amanhã, não depois, já, agora, nós podemos começar a trabalhar a nossa cura. Isto é belíssimo, porque ele vai nos dizer a prática do bem simples e infatigável pode mudar a rota do destino. De vez que o pensamento claro e correto interfere nas funções celulares. A lei é a mesma. Se nós nos desorganizamos com pensamentos perturbados, emoções perturbadas e uma vida desequilibrada, e isto gera oscilações que afetam a nossa estrutura, causando doenças, o contrário é verdadeiro também. Então, quando você vive, pensa clara e corretamente, ou seja, você cuida do gerente. Porque não adianta ir ao centro, hein? Não adianta ir à igreja, não adianta fazer 10.000 cursos universitários se você não é capaz de controlar o seu pensamento. Se você tem sempre as mesmas ideias fixas, se você não é capaz de organizar o gerente que controla a sua estrutura, esses milhões de motores que é o nosso corpo, eles nos obedecem. É como se nós fôssemos deuses. Talvez por isso Jesus tenha dito, vós sois deuses, mas vocês não sabem. Que são bilhões de células que nos obedecem. Cada uma delas é um motorzinho trabalhando. Mas quando nós oscilamos como uma emoção, ela oscila também os motores. E aí nós estamos diante dessa possibilidade maravilhosa de dizer que a cura está em nós. A cura está. Qual é a saúde integral? Quais são os caminhos da saúde integral? É esta renovação de espírito. Essa palavra que está tão batida no meu espírito, vamos fazer a nossa reforma íntima. Mas o que significa a reforma íntima, meus irmãos?
significa desentranhar das nossas almas aqueles espinheiros que estão lá, profundos, causando dor, causando sofrimento. Nós sufocamos as sementes divinas com espinheiros, com pedras, e agora chegou a hora de tirar. Nos diz Emmanuel, guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Olha, uma frase dessa já dá uma conferência, né? Um estudo de uma semana. Porque é de uma síntese e de uma profundidade extraordinária. Um amigo me dizia, você já notou que Emmanuel insiste sempre nessas, os espíritos superiores insistem sempre nesse negócio de estude, trabalhe, trabalhe, mais trabalhe, e nós achamos que isso é chavão. Não, não é chavão, é porque eles conhecem o processo de cura. Alguém perguntou a Emmanuel uma vez, por que vocês escrevem tantos livros, né? 2 ou 3 já não bastava, por que 500? E ele diz, porque nós vemos como vocês chegam aqui, todos maluquinhos, todos perdidos, né? Todos condicionados pela vida material, ao ponto de chegarem aqui praticamente enlouquecidos. Então, nós queremos evitar isso. Nós queremos o caminho da saúde integral. E que essa saúde comece já. Como? Compreensão e paciência. Bondade infatigável e tolerância construtiva. Ou seja, a gente não precisa aguentar tudo também. Em todos os passos da senda. Porque somente ao preço de nossa, e isto é maravilhoso, somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade. Não existe cura sem espírito curado. E enquanto nós precisarmos da doença, a doença virá. Enquanto as matrizes da doença estiverem no nosso espírito, elas se manifestarão. A não ser que a gente mude, né, que nós mudemos o nosso destino. Como ele diz, e como nós lemos um pouco antes. Que é essa escolha que nós fazemos de criar novos reflexos. Você pode ficar sentado à beira do caminho, chorando e reclamando e se lamentando dos erros que você fez, ou você pode levantar imediatamente e dizer, eu vou consertar e vou fazer o melhor que eu posso. Aquele caso que conta, irmão Jacó, no seu livro, Voltei, quando estão atravessando a ponte, né, para entrar na região mais nobre, saindo das regiões mais escuras do plano espiritual, eles têm que atravessar uma ponte e, de repente, espíritos endurecidos começam a gritar, né, das proximidades da ponte para um membro da equipe que estavam com eles. Assassino, 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 e ele se desestabiliza, porque ele tinha sido um assassino. Ele havia cometido um assassinato. Mas no dia seguinte ele disse, eu não posso viver com isso. Eu não posso viver com isso. E ao invés de sair da vida covardemente pelo suicídio, ele dedicou toda a sua vida ao bem. E naquele momento, sim, um dia ele teria que pagar por aquilo, mas com os atenuantes justos de quem é amigo do processo de pagamento da própria dívida. Então, Deus nos dá sempre a possibilidade do amor, sempre a possibilidade do bem, sempre a possibilidade de construirmos, de fazermos diferente. É escolha.
Nós temos essa escolha, nós temos esse poder. Não nos esqueçamos, diz o nobre mentor, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. É extraordinário, porque ao mesmo tempo nós entendemos a origem da doença, mas entendemos a origem da cura. Nós somos a nossa cura. E é muito bonito, porque nós vamos vendo que, como diz André Luiz, né, Aniceto diz a André Luiz no livro Os Mensageiros, vendo toda essa situação, todas essas bactérias espirituais que passeiam na atmosfera do planeta, com pensamentos negativos, com emoções pesadas, doentias, vendo tudo isso, é por isso que nós recomendamos com muita ênfase a importância do trabalho espiritual, religioso, seja em qualquer denominação. Que a pessoa cultive o hábito da oração, que a pessoa cultive o pensamento positivo, que ela bloqueie, né, todo o acesso à sua mente daquilo que não presta, porque ela está prejudicando o condutor. É como a nossa mente, ela é alguém dirigindo uma nave espacial, que é o corpo, que tem milhões de seres lá dentro. E se você deixa a mente perturbada, você vai ter problema. Então, nós temos que tomar esses cuidados, a proteção do nosso pensamento, a proteção do nosso sentimento. É preciso lutar para adquirir um sentimento reto, respeito das pessoas, diminuição desta loucura sexual pornográfica que tomou conta das mídias, das redes. Isso destrói as nossas famílias, destrói a generosidade e a beleza da juventude, e nós estamos permitindo tudo isso, como se fosse normal, porque aparece no bendito canal de televisão, nós achamos que é normal, não é normal. Isto adoece a nossa sociedade, porque adoece a nossa alma. Então, meus irmãos, é esta a importância do que nós estamos fazendo aqui. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Nós estamos tratando a nossa alma. E talvez assim nós não consigamos tratar o nosso corpo. Porque a verdade é que a doença, mesmo a doença, é uma escolha. É uma escolha. Se nós nos transformarmos pelo amor, nenhuma doença nos atinge. Paulo de Tarso foi picado por uma cobra venenosa e não sentiu nada. Outros morriam instantaneamente. Nós vemos os apóstolos ressuscitando pessoas. Nós vemos Jesus levantando paralíticos. Como é que acontece isso? Curando a pele de leprosos? Como é que ele fez isso? Nós poderíamos discutir tudo isso, mas nós conhecemos a relação entre perispírito e corpo. E nós sabemos que, agindo nas matrizes do perispírito, eu posso curar o espírito. Posso curar o corpo. Então, o Cristo tinha essa capacidade, e muitos dos seus discípulos desenvolveram essa capacidade. Mas é muito especial, porque o Cristo não curou todos. Ele curou alguns. Por que na piscina, né, na piscina de Betesda, ele escolhe um paralítico e não escolheu outro? Por que aquele? Porque ele via na alma daquele homem que a cura já estava lá. Ela ainda não tinha se transferido, porque infelizmente ele não conhece esse mecanismo. E o corpo já estava comprometido por muitos anos de desuso. Por que você está aí? Você quer ficar curado? Jesus pergunta para ele. Olha a pergunta. Você quer ficar curado? E diz, sim, Senhor, mas não tem ninguém, eu sou paralítico e não tem ninguém que me leve até a piscina. Porque dizia a tradição que quando as águas borbulhavam,
né? Você tinha que mergulhar, o primeiro que mergulhasse seria curado. E aquele homem diz, lógico que eu gostaria, Senhor, mas eu não tenho ninguém que me leve, eu sou paralítico, e até que eu chegue ali, no momento que as águas mexem, nunca a gente sabe quando elas vão mexer. Aí eu não consigo. E aí Jesus diz para ele, levanta-te. Ele olha para Jesus e diz, como? Mas ele não hesita, porque o olhar do mestre, ninguém conseguia. Né? Uma vez que ele fixava em você, acabou. Né? Você fazia o que ele mandava fazer. E aquele homem não ouviu mais nada. Pega o teu catre e anda. Você diz que quer curar. Então, nós estamos diante de alguém que nos mostra quem nós somos. Quando ele está saindo de Jericó, cercado pela multidão, aquele cego ouve o barulho. Né? E diz, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Hoje parece um dia normal, Jesus de Nazaré está na cidade, está vindo. E ele era um cego, pedia esmolas, ficava naquele caminho, né? E ele ouvia as pessoas, ele sabia quem era Jesus. E quando ele percebe que as vozes chegam perto e ele começa a perceber que a multidão está ali, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. E grita alto, tem piedade de mim. E as pessoas dizem, cala a boca, fulano, para de gritar, você está incomodando. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o mestre ouve. Ele sabia que aquela era a única oportunidade, porque ele já havia ouvido falar de Jesus. E o mestre faz sinal para que eles o tragam. E ele se aproxima. E Jesus faz uma pergunta muito estranha. Que queres que eu te faça? Como assim? O senhor não está vendo que ele é cego? E Jesus poderia responder, eu estou vendo que ele é cego. Mas será que ele está vendo que ele é cego? Se Jesus nos perguntasse hoje, quer paz ou ganhar na loteria? O que é que nós responderíamos? Então, o que Jesus está fazendo ali é testar. Como ele testou o paralítico na piscina. Você quer curar? O que queres que eu te faça? E o cego diz, ele poderia pedir dinheiro, ele poderia pedir uma casa. Jesus falou, o que queres que eu te faça? E ele diz, que eu veja, Senhor. E Jesus põe as mãos sobre os olhos dele. E sai. E a multidão, né, fica ali vendo o mestre que começa a se mover e aquele homem que começa a perceber a luz do sol, as sombras, os rostos, desde a infância, cego. O que queres que eu te faça? E hoje nós responderíamos muitas coisas, menos que eu veja, Senhor, porque nós não sabemos que somos cegos. Nós não sabemos que produzimos as nossas próprias doenças. E nós não sabemos que produzimos a nossa própria cura. Então, meus irmãos, o que é a cura, senão esse processo maravilhoso de tirar das nossas almas todas as ervas daninhas que nós plantamos, de arrancar com as mãos, mesmo que sangrando, todos os espinheiros que nós plantamos. E nós nos lembramos, para finalizar, da história de Inácio Bittencourt, que chega ainda garoto no Rio de Janeiro, sozinho, e lá pelos seus 18, 20 anos, ele tem uma doença muito séria, ele não sabe o que está acontecendo, ele passa mal o tempo todo, provavelmente um processo espiritual.
dores no corpo, desânimo, e ele vai, visita um médium, e esse médium, sem lhe perguntar o nome, sem lhe perguntar idade, profissão, nada, este médium lhe cura. E, passado uma semana, ele se inconformado, ele volta para perguntar ao médium, que se chamava Cordeiro. Senhor Cordeiro, o que é isso? O senhor não me perguntou o meu nome, o senhor não me perguntou minha idade, o senhor não perguntou nada, e o senhor me curou. Parece simples isso, né, meus irmãos? Vocês ouviram falar de algum dos leprosos que tenha voltado para perguntar a Jesus, como que o senhor fez isso? Um voltou para agradecer, 9 foram embora. O paralítico de Betesda, não se tem notícia que ele tenha continuado a seguir Jesus com as pernas curadas. Ele com as pernas curadas, não temos notícia que ele tenha seguido Jesus. O cego de Jericó, nunca mais se ouviu falar dele. Então, não é porque a pessoa foi curada que ela está pronta para prosseguir uma jornada ainda maior. Mas este jovem, que vai se transformar num dos grandes exemplos do espiritismo cristão no Brasil, no Rio de Janeiro, volta àquele médium e diz, o que é isso? O senhor me explica isso, por favor? Que processo de cura é esse? E ele dá o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E diz, leia, medite, e você entenderá. Então, meus irmãos, nós finalizamos aqui dizendo que nós temos nas mãos o processo de cura. Leiamos, meditemos, façamos o que Emmanuel nos recomenda neste processo de criar novos reflexos. E quando Cristo nos perguntar, que queres que eu te faça? Que nós tenhamos a boa resposta. Fiquem com Deus, muita paz, e que o Senhor nos abençoe a todos. Muito obrigada, César. Realmente, um trabalho muito bom, que assim trouxe bastante reflexão para a gente perceber que realmente só depende de nós, né? A cura do nosso corpo, porque, infelizmente, nossas almas ainda são enfermas. E conforme a gente vai aprendendo a lidar com essas situações, a gente vai realmente se curando, né? Estamos aí diante dessa pandemia, buscando a nossa cura. Nós temos agora alguns comentários, algumas perguntas. A Jane Cedrin pergunta, as escolhas dessas doenças necessariamente fazem parte da nossa programação antes de reencarnar? O desenvolvimento dessa doença escolhida previamente pode não acontecer de acordo com a nossa postura aqui na Terra? Excelente questão, Jane. Excelente questão. Eu havia previsto de abordar isso, mas eu vi que o tempo já estava indo embora e eu não tive tempo. Mas a sua questão é excelente, porque supomos que nós tenhamos escolhido uma doença qualquer. Muitas vezes, isso é perfeitamente alterável. E eu conheço casos, pessoalmente, de pessoas que eu vi adoecer e, lamentavelmente, o que aconteceu? Essa pessoa trabalhava, por exemplo, no bem, tinha um trabalho muito bonito, e, de repente, ela resolveu que aquilo não era mais para ela. Eu quero viver... Estou dando um exemplo, ok? Que eu conheço pessoalmente. Então, eu quero viver a vida, eu quero me relacionar com as pessoas que eu quiser, esse negócio de ficar sendo santarrão em centro espírita, não quero mais isso, não. E, digamos, né, usando o termo português que nós conhecemos, descambou. E aí você vê a pessoa, alguns anos depois, com processos de doenças seríssimos. E eu me perguntei nesse momento, quando soube, porque eu não tive mais notícias da pessoa por muitos anos, eu falei, meu Deus, essa doença, de onde veio isso? Isso veio do desequilíbrio, né? Era o plano B. A providência divina nos dá o plano A, agir pelo amor. Como Emmanuel disse, o bem infatigável, a caridade, o esforço, o estudo,
E muitas vezes ela diz, olha, mas leva um plano B. Né? Se você não caminhar como tem que ser, a gente dispara essa doença aí para te segurar, para você não fazer muita besteira. E, infelizmente, conosco é assim. Então, sim, às vezes nós escolhemos, e às vezes, Jane, há pessoas que tiveram doenças que são revertidas pelo trabalho no bem e pelo amor. Então, nós temos vários casos na doutrina espírita e mesmo na Igreja Católica. Lembro de um senhor que procurou Chico Xavier, ele tinha uma ferida horrível na perna. E essa ferida estava realmente num estado que o médico falou, olha, meu amigo, eu sinto muito, nós temos que cortar a sua perna. E ele visita o Chico, né, e numa conversa com o Chico lá em Uberaba, o Chico diz para ele, olha, dá para resolver, trabalho no bem. Ele volta, e no dia seguinte ele começa a trabalhar. Abre um centro espírita, abre uma creche, abre um asilo, e a ferida foi diminuindo. E esse é um caso, né? Tem aquele senhor que tinha um problema no coração, provavelmente, pedido karmicamente, né? Nós pedimos isso porque nós necessitamos disso. Eu sei que eu tenho um problema no coração, eu controlo minha raiva, controlo minha ira, né? Porque com essa ira eu posso ter assassinado meia dúzia no passado. Então, nós precisamos disso. Tem aquele caso no livro do André Luiz, Missionários da Luz, que a pessoa pede para nascer com um problema no fígado, porque ele tinha assassinado alguém, uma facada no fígado. E ele diz, eu quero sentir dor no fígado a vida inteira, porque isso vai me lembrar de não fazer mais besteira. Então, esse senhor visita o Chico, era um amigo do Chico, tinha problema no coração, e ele estava para marcar uma cirurgia em São Paulo. Um cardiologista. E Chico diz, não, não marca ainda não, espera mais um pouco, não é hora. Passam 3 meses, ele volta, o Chico diz, não, ainda não. Aí passa 4 vezes, mais ou menos, o Chico mandou ele desmarcar. Na quinta, o Chico falou, agora não precisa mais. Agora não precisa mais. Pode ir no médico, você vai ver que está tudo certo. Mas o que ele fez nesse tempo? Trabalho no bem. Então, mesmo no trabalho no bem, nós podemos adoecer, porque faz parte, às vezes, da nossa estrada kármica, né? Mas o que Deus prefere? Ele tem um filho que está sendo extremamente útil, está ajudando outros filhos. Eu conheço um rapaz que, nesse exato momento, tem um câncer e tem um belíssimo trabalho de ajuda aos sem-abrigo. Ele vai ficar curado? Não sei. Mas se eu fosse Deus, eu mexia os pauzinhos. Porque ele é alguém que está ajudando meus filhos. Mas talvez faça parte do karma dele. Ele pediu, ele disse, olha, eu preciso pagar. Porque às vezes Deus é misericordioso, nós não somos. Nós dizemos, eu quero pagar até o último centavo. Então a gente quer pagar na mesma moeda o que fez no passado. Mas Deus nos dá a possibilidade do amor. E sim, Jane, pode ser perfeitamente reprogramável, porque a reprogramação é feita no perispírito. Então, aquela doença fica em suspenso, né, e não se manifesta. Amor, trabalho no bem, essa é a cura da nossa alma. Eu penso também, César, que às vezes a gente pode também antecipar a chegada de determinadas enfermidades para nós, às vezes através do nosso comportamento equivocado. Né? Às vezes a gente escolhe um caminho de querer construir a nossa felicidade em cima da felicidade do outro. E aí, logo adiante, surgem várias enfermidades. Isso aí é o quê? Talvez, eu penso assim, né? Talvez essa enfermidade fosse para chegar daqui mais tantos anos, mas pelo comportamento, a enfermidade vem logo bater a porta, né? Exatamente, exatamente, porque você desequilibra, né, a tua estrutura espiritual. E isso é bonito, né, Beth? Porque você vê o que você faz ecoa, o que você faz tem ressonância. Tem ressonância sobre os outros e volta sobre você. Então, você muitas vezes dispara um processo
que era para acontecer lá para os seus 50 anos, você dispara aos 30, porque tem um tipo de vida que não tem condições, né? Então, a doença é acelerada, e, infelizmente, nós vemos isso, né? Então, assim, o trabalho no bem, a oração, o estudo, a meditação séria, né? Tudo isso vai nos protegendo. Isso é maravilhoso, né? Se as pessoas têm uma ideia, por que você vai no centro espírita? Que feira é essa? Ou na igreja, ou no templo, né? Eu vou para me manter em saúde, eu vou para me curar, né? Eu vou para ter minha alma e meu corpo em paz, né? Então, mas aí tem que vir aquilo, né, Beth? Tem que ser feito esse trabalho interno. Isso. Não é ir ao centro que vai resolver a nossa vida. Ter vontade, né? E querer. Exatamente. É ir ao centro e mudar quem nós somos. Não é só ir ao centro, né? As pessoas acham que é estar no centro que vai resolver isso. Não, é a doutrina estar dentro da gente que vai resolver isso, né? É vivenciar aquilo que a gente aprende, né? Colocar em prática o que a gente aprende. Porque a teoria a gente tem, né? O negócio é colocar em prática. Vamos lá, uma perguntinha aqui, um comentário da Patrícia Viviane. Difícil é controlar nossas emoções, sarar nossas feridas, ter coragem para enfrentar nossos medos. As emoções nem sempre são facilmente controláveis. Olha, Patrícia, é absolutamente correto. Não é fácil mesmo. A gente pode comparar as emoções aí como um cavalo, né, não domesticado. Agora, eu gosto muito da imagem de que, na verdade, as emoções são o momento em que nós enfrentamos as tempestades que nós fomos deixando para trás quando caminhávamos para o lado errado, né? Quando caminhávamos para longe de Deus, nós fomos semeando tempestades. E quando a gente volta, a gente tem que enfrentar essas borrascas, né? Essas chuvas, e é muito difícil. É muito difícil, mas se nós criamos, nós recriamos. Então, existe, Patrícia, um trabalho aí muito grande, essa questão que você levanta, ela é importantíssima, porque nós, nos centros espíritas, precisamos começar a dar mais atenção a esse tipo de coisa. Porque nós falamos muito para os nossos irmãos e entre nós, precisamos disso, precisamos daquilo, mas como fazer isso? Então, as emoções, o controle das emoções exige todo um trabalho interior, do qual nós falamos pouco. Primeiro, identificar essas emoções, notar a que áreas da nossa personalidade elas estão ligadas. Por exemplo, há emoções muito ligadas ao orgulho. Eu me sinto muito ferido quando alguém fala tal coisa, eu me sinto muito ofendido quando alguém faz tal coisa, quando me sinto desconsiderado. Então, essas emoções, elas estão muito introjetadas nessas estruturas do nosso psiquismo, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, elas nos fragilizam muito, porque nós somos muito vulneráveis, não só à influência das pessoas, como dos espíritos. Eles sabem onde apertar o calo, né? Onde é frágil a nossa personalidade. E é um trabalho de todo dia. Por isso, Emmanuel usa na leitura que nós fizemos a palavra infatigável. E é uma luta, é um combate. Há livros que falam disso, né? E a gente pode depois sugerir, mas você vai achar vários. Porque é um combate de todo dia. Mas quando nós estávamos indo na desabalada para o mal, nós fomos fazendo, né? Toda essa tempestade. E quando a gente volta, a gente precisa arrumar a casa. Então, sim, é provavelmente uma das nossas dificuldades maiores, lidar com as emoções, porque muitas delas estão como sistemas de disparo dentro de nós. Fez tal coisa, eu reajo de tal forma. E aquilo vem tão rápido que a gente não tem como. Mas sabe o que a gente faz? Respira, prece e chora. Chora e diz, Senhor, errei de novo, Senhor, me ajuda. Peça ajuda aos benfeitores.
E levemos muito a sério essa correção da nossa alma. Né? Essa alquimia que tem, nós temos que deixar de ser esses seres, né? Agressivos, irados, e adoçar a nossa alma, e entender que isso não é perda, é ganho. Mas há um trabalho de compreensão a ser feito, e há uma luta titânica a ser feita. E nós vamos cair muitas vezes. Mas, como diz um texto muito antigo, não existe segunda opção. Porque parar é retroceder. Então, é até o último dia o combate. Porque quantas encarnações, Patrícia, nós vivemos cultivando o que não era certo. É como pôr um ônibus de 300 mil toneladas numa autoestrada a 200 quilômetros por hora e você querer que ele muda de direção no dia que você quer e na hora que você quer. Você tem que diminuir a velocidade, diminuir, até que seja manobrável e até que você consiga fazer o caminho de volta. Então, existe um trabalho a ser feito, existe uma inércia dentro de nós, essa inércia é secular, milenar, né? E aí, quando os espíritos dizem há um combate a ser feito, é porque há um combate mesmo, né? Esses demônios habitam nossas almas, e nós temos que enfrentá-los. Eu acho que assim, o caminho é doloroso, porque quando a gente vai, é como se a gente fosse jogando taxinhas pelo chão. E na volta a gente vai ter que voltar por aquele caminho. E aí vai ficar, né? É exatamente isso. Agora uma perguntinha do Túlio, nosso presidente, Túlio Mota. Fui questionado por uma pessoa que trabalhou tanto no campo do bem, porém em sua reta final, passando por situações difíceis, o que dizer sobre isso? Se nós continuarmos trabalhando no bem até o final, nós devemos nos preparar para isso. Porque se a pessoa souber aproveitar, é o coroamento. Se ela não entender, ela vai ter que passar pela experiência de novo no futuro. Mas tudo que ela fez de bem continua válido. Né? Deus é misericordioso, Deus é amor. Mas quando nós lemos as biografias, Túlio, dos grandes iluminados de todos os séculos, nós vemos que poucos tiveram uma fase final fácil. Muitos foram incompreendidos, presos, torturados. Quando você pega, né, alguém como Chico Xavier, no final da vida, quantos abusos foram feitos, né? Quantas pessoas que não respeitavam, quantas pessoas que achavam que ele devia fazer mais, né? A pessoa carregado por outros ia lá até a mesa, conseguia receber uma mensaginha, ele se deu até o fim, né? Sem nunca se tomar em consideração. Então é como se Deus dissesse, será que você entendeu? Será que você é capaz de fazer um pouquinho o que eu fiz? Porque o que fez Jesus? Ele não tinha karmas, ele não tinha nada para pagar, né? E ele se dá até a cruz. Então não é para todos, eu não estou dizendo que isso é uma coisa fácil. É o pai que ama seus filhos, mesmo quando depois de ter feito tudo por eles, depois de ter dado tudo, tem a infelicidade deles serem ingratos, de não entenderem, de tratá-lo mal, de deixá-lo abandonado, mas ele ainda continua amando. Sem revolta, sem dor no coração, e diz, eu amo porque amar é bom. Então, fiquemos atentos, porque esses trabalhadores que trabalharam a vida toda, talvez no final ainda tenham um testemunho final. Mas, meu irmão, talvez isso seja o coroamento do teu trabalho, do teu processo de libertação, né? Quantas pedras nós jogamos no caminho dos grandes iluminados do passado, né? São João da Cruz foi preso, torturado. Quem garante que não fomos um de nós que estávamos ali prendendo e torturando ele? Então, assim, não é fácil,
Mas se nós realmente entendemos, então o que eu diria para essa pessoa, meu irmão, não deixe. Você está muito perto de ter, talvez, uma coroa de luz, né, para coroar o teu trabalho. É aquele momento final, né? Então, são aqueles mártires que, no momento final, o romano perguntava, crê em Jesus? Dizia, não, me tira daqui. Né? E o romano ria, né? E dizia, bom, então você vai viver. Então, às vezes, é aquele último testemunho que o Senhor está pedindo. Não é fácil, né? Mas é o momento em que você pode ter acesso a algo que poucos de nós temos. Essa última coroa, né, do trabalho de alguém que trabalhou, que honrou os seus compromissos e que recebe a chance de um testemunho final. Né? Então, eu diria, não desista, porque você talvez esteja muito perto de ter acesso a algo que nós ainda não temos, que muitos de nós ainda não temos. Bem, Brenda, temos mais alguma perguntinha, algum comentário? Outra perguntinha do Túlio. O que dizer dessa pandemia e boa parte da população fica enferma e outra, além disso, desencarna de forma extremamente difícil e constrangedora? Olha, é só a primeira, né? Nós estamos em fase de regeneração, e muitas podem vir, e outros problemas podem vir. E a verdade é que a dor, como Emmanuel, né, no nosso estudo de hoje mostrou, ela vai vir quantas vezes forem necessárias, e enquanto as matrizes estiverem no nosso psiquismo individual e coletivo, ela vai vir. Então, nós achávamos que o planeta ia explodir porque nós estamos agredindo o planeta o tempo todo. Não, veio um vírus que nos mostrou a importância de respirar. E nós estamos morrendo sem poder respirar, num planeta que nós estávamos poluindo até ontem. E que continuamos poluindo, porque muita gente não entendeu. Então, nós não temos oxigênio para respirar. Ele está aqui, mas nós não podemos respirá-lo. É como se Deus dissesse, está entendendo? Será que você entende, meu filho? Então, há muitos elementos individuais que devem entrar nessa conta e coletivos. Mas, lendo a Gênese, Túlio, no capítulo 16, se eu não me engano, item 7, quando ele fala da previsão do futuro, ele diz que as questões gerais do planeta e do universo estão nas mãos de Deus. E vai acontecer o que tiver que acontecer, que nós queiramos ou não, que nós contribuamos ou não, vai acontecer o que tiver que acontecer. Qualquer um de nós pode ser vítima de um vírus, qualquer um de nós pode ser vítima de uma doença, a qualquer momento. A questão é o que nós estamos fazendo na nossa vida enquanto isso não acontece. E o que nós estamos fazendo na nossa vida depois que isso acontece. Porque vírus, sem vírus, câncer, não câncer, isto, aquilo, a questão é por quanto tempo nós escolheremos ser doentes, quando nós poderíamos ser sãos. E quer melhor jeito de ser são do que ajudando a curar a doença dos outros? Como o Senhor da ferida que eu falei agora de pouco. Ele cura a si mesmo, ajudando os outros. Então, é este o processo. A pandemia é uma das muitas que nós tivemos no planeta, e quem garante que amanhã não terá outra? A questão é, o que é que nós aprendemos com essa? Porque enquanto nós não aprendermos o que tivermos que aprender, nós vamos ter que voltar e aprender a lição, fazer de novo. Então, é uma pandemia, poderia ser uma guerra. E uma guerra com as armas que nós temos hoje seria um extermínio completo. Não morreriam 2 milhões de pessoas, morreria bilhões de pessoas. Deus está mandando um recado amoroso para todos nós. Acordem. É um recado amoroso. Filhinhos, acordem.
né? Acordem, acordem, eu vos amo, eu quero vocês de volta para casa, né? Mas venham com amor, venham com leveza, aprendam a cuidar de vocês mesmos, sejam autônomos, cuide das pessoas, ajude o teu próximo, estude, né? É isso que o pai quer. E ele, se pudesse não usar a dor, ele não usaria, né? A dor, nós tivemos uma comunicação mediúnica um dia desses, a mentora dizia que a dor, né, ela viveu no século, né, da 16, 17, lá na França, e ela dizia que era terrível a situação, né? Crianças abandonadas, mendigos pela rua, uma pobreza, uma miséria terrível, né? E aí, com o tempo, ela começou a entender, trabalhando, né, porque foi uma irmã de caridade, ela começou a entender que a dor era esse meio que Deus tinha para vir dizer, olha, né, quando é que você vai voltar para casa? Ela dizia, a nossa irmãzinha dor, porque ela vem para nos buscar, para nos acordar, porque senão a gente continua fazendo besteira. Né? E aí, onde vai parar isso? Né? A gente acabou de discutir aqui com a Patrícia, né, a questão das emoções. Onde, né, até onde vai parar isso? Porque quanto mais fundo nós formos no erro e no mal, o caminho de volta vai estar cheio de taxinha, né, Beth? Como você falou. E não vai ser fácil, né? Vai doer o pé, vai sangrar, mas a gente vai ter que andar de volta. Né? Agora, se a gente fizer tudo certo, Deus fala, põe um sapato, vai, meu filho. Mais alguma perguntinha, Glenda? Nossa Cecília Bergiante, nossa querida companheira da nossa casa, abençoada tarde e noite de sábado, despertando em todos nós a conscientização das nossas atitudes. Muito obrigada, César, gratidão. Eu que agradeço de coração. A Joane pergunta novamente, gostaria de saber o nome do livro de Emmanuel que foi objeto desse estudo. Jane, Pensamento e Vida. Vale a pena estudá-lo com muita atenção. Pensamento e Vida. Mais alguma, Glenda? Maria Cunha, excelente aula, integração do corpo e da alma para a saúde integral. Mais alguma? Terminamos, Glenda? Acho que terminamos nossas perguntinhas, nossos comentários. Estamos chegando ao final do nosso trabalho, né? Que foi assim muito gratificante, muito enriquecedor para todos nós. Nós desejamos para você muita saúde, 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 para você continuar, né, fazendo aí esse trabalho e essa ferramenta maravilhosa, né? Você aí no Canadá e nós aqui no Rio de Janeiro, podendo conversar, podendo trocar ideias, muito bom, né? De tudo se tira uma coisa boa, né? Eu acho que para o Espiritismo tem sido assim de grande relevância esse momento, porque a divulgação da doutrina espírita está sendo muito grande através desse trabalho, dessas lives, né? Que tem ocorrendo de todos os pontos do nosso globo, né? E tem sido maravilhoso. E tenho certeza que não vai parar mais, né? Mesmo quando a gente voltar presencialmente, esse trabalho, com certeza, né? Menos período, mas vai continuar, com certeza, sendo realizado. Mais um trabalho, né, para as casas espíritas. E Túlio Mota, mais uma perguntinha. Nos momentos difíceis, destacamos vida saudável ou saúde integral? Saúde integral, Túlio, sem dúvida nenhuma. Né? E a doença, às vezes, é parte da cura. E, às vezes, a saúde integral é o essencial, né? Lógico que a gente deve aplicar os critérios de vida saudável, boa alimentação e tudo mais, mas se tiver até que sacrificar isso pela saúde da alma, que seja, né? Quantas mães deixaram de comer para dar aos filhos?
deixaram de ter vida saudável para salvar um filho. Então, vida e saúde integral, sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, chegando ao término do nosso trabalho, nós passamos a palavra a você, César, para suas considerações finais, se despedir do nosso público. Eu agradeço, Beth, Túlio, e Glenda e a todos os nossos amigos pelo carinho, pela recepção. Peço a Jesus que envolva o vosso trabalho, a vossa casa, que essa luz se mantenha acesa para os nossos irmãos todos nesses momentos difíceis, porque são momentos difíceis, e nós temos, como espíritas, a bênção de ter essa luz que nos mostra o caminho. Não sabemos o nosso karma, não sabemos o que vai nos acontecer, mas nós sabemos, né, que podemos escolher muito do que vai nos acontecer com as nossas atitudes, com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Então, parabéns a vocês pelo assunto, pela discussão, pelo estudo, né, sério e profundo que vocês propuseram com esse seminário, e que Jesus nos abençoe a todos, para que nós fiquemos firmes nesse caminho, abençoado, né, todos nós, que Jesus nos abençoe a todos aqueles que nos acompanharam pela TV Nova Luz, pelo YouTube, pelo Facebook, que Deus os abençoe, que Jesus ilumine a todos. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos mais uma vez pela sua presença e que possamos ter outras oportunidades de nos encontrarmos novamente. E que Jesus abençoe também a todos aqueles que futuramente terão a oportunidade de assistir esse trabalho, né, que fica lá gravado, dando a oportunidade de, a qualquer momento, nós podemos rever, e aqueles que não viram, terem a oportunidade de ver, porque vale a pena, o trabalho foi muito bom. Estamos, assim, muito felizes, né, com a realização de mais esse trabalho, que trouxe, assim, tantas reflexões, tantas coisas boas para nós, tanto entendimento, né, o porquê das nossas enfermidades e, principalmente, como podemos buscar a cura para essas enfermidades. Então, vamos, companheiros queridos, mais uma vez, unindo os nossos pensamentos, nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus, a equipe espiritual da Casa de Luz e Amor, a Dom Romualdo, por mais essa oportunidade de trabalho, de ensinamento. Abençoa, Senhor, nesse instante, a cada lar aqui representada, a cada um desses companheiros que estiveram conosco através desses canais, que possamos, Senhor, todos nós, ter uma noite de paz, de sono tranquilo, de renovação das nossas energias, que amanhã possamos, Senhor, despertar para um novo dia, cheio de paz, de harmonia, de alegria, de muita vontade de viver e de buscarmos, Senhor, cada vez mais, trilharmos o caminho do bem, esse caminho que Tu vieste nos ensinar através do Teu Evangelho de amor. Abençoa, Senhor, a nossa casa de luz e amor, abençoando todos aqueles que ali trabalham, os irmãos que se colocam de prontidão para que o trabalho possa ser realizado. Toda a equipe do DECOM da nossa casa, Senhor. E a essa equipe do DAD, que programa todos esses temas, todos os ensinamentos, abençoando tudo, a nossa Cecília, abençoando a todos nós, Senhor. Fica conosco, Senhor, e nos despede na Tua santa e abençoada paz. Louvado seja, Senhor. Graças a Deus.